Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso terceiro vídeo do canal e hoje eu quero falar um pouquinho sobre Jesus sendo o bom pastor, lendo com vocês João 10, né? João 10 é o capítulo do Evangelho de João, onde Jesus fala muito sobre pastoreio, sobre o que é pastoreio, o que é pastorear, como Jesus pastoreia suas ovelhas, né? Muitas vezes a gente acha que pastor é aquele que tem, sei lá, uma grande igreja, ou aquele que prega muito bem, ou aquele que tem uma grande eloquência, tem uma grande célula. Essas coisas são muito legais. Mas a gente vê mediante João 10 que pastoreio é muito mais do que isso. Eu quero ler com vocês então a partir do versículo 1 que diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Né? Para aí no versículo 2. Então Jesus fala sobre alguém que não entra pelas escondidas, mas alguém que entra bem à vista, alguém que se apresenta muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para você, né? Você, no seu evangelho, você tem deixado ele bem à vista ou você tem encoberto ele pelas beiradas? Isso faz parte só da beirada da sua vida, né? Porque quando Jesus ele se apresenta como bom pastor, ele vem pela frente. Quando Jesus se apresenta como bom pastor, ele vem pela porta. O evangelho, ele é a porta. O evangelho, ele é de frente, ele não pode ser pelas beiradas. Jesus, ele não vem pelas beiradas como ladrão. Ele vem bem posto, ele vem bem apresentado. Vamos seguir aqui no versículo 3, fala assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ou seja, então, além de um Jesus, o bom pastor, que se apresenta de frente, que te olha face a face, te olha pessoalmente, aqui seguindo o versículo, ele vai falar que ele as chama e as ovelhas ouvem a voz do pastor. Então, a segunda reflexão que eu quero trazer para a gente aqui hoje: será que a gente tem lidado com ouvir a Deus como algo super espiritual, algo super transcendental, ou a gente tem lidado como algo simples de uma ovelha? Porque ouvir a Deus não é apenas para os profetas, ouvir a Deus não é apenas para aqueles mais espirituais, mas ouvir a Deus é a premissa de ser ovelha de Cristo. Então você que é ovelha de Cristo, você tem ouvido o Senhor? Você tem dado ouvidos ao que o Senhor está falando? Porque as ovelhas de Jesus, ele fala aqui em João 10, dá ouvidos a eles. Dá ouvidos a Jesus. Então nós, como ovelhas de Jesus, nós precisamos dar ouvidos a Jesus. O que você tem ouvido de Jesus nesse tempo? Ah, Davi, já tem tempo que eu não ouço o Senhor. Então a gente precisa abrir os nossos ouvidos para ouvir ao Senhor. Porque essa é a premissa de uma ovelha, essa não é uma premissa de um pastor, essa não é uma premissa de um profeta, essa é a premissa de uma ovelha de Jesus, de um seguidor de Jesus, daquele que entrou no aprisco de Jesus. E vai falando aqui: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconheceram a voz. Então não é apenas ouvir a voz de Jesus, mas reconhecer a voz de Jesus. Será que você não tem dado ouvidos a muita coisa nesse tempo? Será que você tem discernido qual é a voz de Jesus e qual é a voz desse ladrão aqui que Jesus fala na sua parábola? Né? Porque há um outro aqui nessa parábola, um outro ladrão e salteador que entra pelas beiradas. Será que você tem dado ouvido a coisas que vêm pelas beiradas nesse tempo? Será que você tem discernido o que é voz de beirada e o que é voz de porta? Será que você tem discernido o que é voz de um ladrão e o que é voz do pastor? Porque a ovelha não apenas ouve, mas ela reconhece. A ovelha não apenas dá ouvido a muita coisa, mas ela sabe discernir o que é voz de ladrão e o que é voz de pastor. Seguindo um pouquinho nossa leitura aqui em João 10, fala no versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho. De modo nenhum, gente, não é às vezes vai seguir, é de modo nenhum. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Aí no versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. As ovelhas de Israel ali. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, né? Porque Jesus não é apenas a porta, mas ele também é o aprisco, ele é tudo na nossa vida, ele também é aquele que nos alimenta. Jesus não apenas nos chama para entrar em seu aprisco, mas ele nos dá alimento fresco, não é verdade?
No versículo 10 fala assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero terminar com esse versículo 11 aqui. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus ele traz um pouquinho do seu contexto de pastoreio, de como ele pastoreia suas ovelhas. Ele é a porta, ele se apresenta de frente, ele se apresenta de face, ele não se apresenta pelas beiradas como quem não quer nada. Ele é bem convicto do que ele quer com as suas ovelhas. Depois ele fala aqui sobre ouvir a voz do pastor e reconhecer a voz do pastor. Ou seja, há um relacionamento aqui entre ovelhas e pastor. Há um relacionamento entre nós e Cristo. E há um relacionamento não apenas de aprisco, ou seja, de lugar seguro, mas também há uma boa pastagem, há uma boa alimentação, há uma boa revelação que a gente precisa comer do Senhor. E ele termina aqui falando sobre a via sacra, que ele termina falando sobre o que ele faria por nós. Ele termina falando sobre a cruz aqui. Ele fala: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então a gente termina aqui, o que a gente começou falando no início do vídeo. O bom pastor não é apenas aqueles que pregam bem. O bom pastor não é apenas aqueles que têm uma grande eloquência. Mas o bom pastor, o nosso principal pastor, aqui em João 10, versículo 11, vai falar: aquele que deu a vida pelas ovelhas. Pastoreio é martírio, pastoreio é você dar a sua vida pelo próximo. Assim como Jesus deu a sua vida pelo próximo, assim como Jesus deu a sua vida pela humanidade, ali ele mostrou o que é ser o bom pastor. Então se nós queremos ser ovelhas que seguimos a Jesus, eu não sei se você é um líder, não sei se você é um pastor, não sei se você é um líder de célula ou algo do tipo, mas que nós possamos ser como o nosso pastor Jesus, que deu a sua vida pelo próximo, que deu a sua vida pelas ovelhas. E assim a gente pode construir uma boa casa, um bom aprisco para o Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Compartilha com seu amigo, compartilha com seu amigo da sua igreja, ou algum familiar, ou algum líder, ou algum pastor. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima.